Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1, o Senhor vai falar conosco, creio nisso. Você que está nos assistindo pela internet, tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nessa noite. Vocês que estão aqui no nosso meio, sejam bem-vindos em nome de Jesus, vocês são bem-vindos aqui. Se você não tem uma casa, um lar espiritual, que você possa estar aqui conosco crescendo no conhecimento de Deus. Quem achou? Amém. Amém? Acharam? A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes e pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém? Só até aí. Eu queria que você fechasse os teus olhos e que você pudesse meditar nessa palavra que nós acabamos de ler, e que você pudesse pedir ao Senhor que pudesse falar ao teu coração nessa noite. Senhor, tem uma palavra para você. Eu creio nisso. Pai amado, nós nos submetemos à autoridade da tua santa palavra. Reconhecemos que o Senhor está nesse lugar, pois é a palavra do Senhor, que o Senhor estaria onde dois ou mais se reunissem no teu nome. E no temor do Senhor que nós nos aproximamos do Senhor, clamando o Senhor, que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Aqui está o nosso coração, nossa mente, as nossas emoções, nosso corpo físico, todo o nosso ser. Nós, Senhor, apresentamos diante do Senhor e te pedimos: fala conosco. Amém, Deus. Passeia no meio da igreja do Senhor, do teu povo, do teu rebanho. Em nome do seu Filho Jesus mesmo é que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Nós estamos trabalhando já há alguns dias e nós estamos falando sobre lançar, a série Lançando os Fundamentos. E o que acontece? Nós temos 2 versículos bíblicos que serviram como base, como referência para que nós pudéssemos lançar essa série. Uma primeiro está lá em 1 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para seres sacerdócios santos, a fim de ofereceres sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. 6 diz assim: pois está escrito, ou seja, na Escritura diz: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E no Antigo Testamento, no Salmo 127, o versículo que nós escolhemos é: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. 2 diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente grajeaste. Mas os seus amados ele dá, enquanto descansam, enquanto dormem. Quem crê na palavra do Senhor? Amém. E eu creio na palavra do Senhor, e eu creio que essa palavra
é para a nossa vida, é para a nossa vida hoje. Por quê? Porque Deus, o Deus que nós servimos, Ele não quer que a casa caia. Porque Ele não quer que a casa caia, então Ele estabelece fundamentos. Ele coloca, fundamentos para que a casa não caia. Primeira semana nós falamos sobre a centralidade de Cristo na nossa vida. Ou seja, nada, absolutamente nada pode ser edificado se Cristo não for o centro. Ele é a pedra angular, Ele é o alicerce da nossa história. Depois, semana passada, a pastora Juliana ministrou sobre fé. Sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Impossível, no grego, é impossível, tá, irmãos? Não tem outra palavra para descrever. Nós não podemos agradar a Deus sem fé. E nessa noite nós queremos discorrer, falar um pouco sobre arrependimento. Arrependimento é um tema importante, um tema relevante nas nossas vidas, porque arrependimento é base, é alicerce. Sem ele nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. E qual é a importância de fato do arrependimento na nossa vida? Sem arrependimento, amados irmãos, não há, preste atenção nisso, sem arrependimento não há relacionamento com Deus. Sem arrependimento, nós não conseguimos relacionar com o Todo-Poderoso. Nós precisamos de passar por isso que nós chamamos arrependimento. E se não houver relacionamento com Deus, tampouco há perdão dos pecados. E se não houver perdão dos pecados, não há salvação. E se não houver salvação, não há o que nós chamamos de santificação. Tampouco o processo que nós chamamos de glorificação, ou seja, não é possível servir a Deus se nós não passarmos por isso que nós chamamos de arrependimento. E se você pudesse, eu não queria que você levantasse a mão, tá? Isso é uma coisa só para que a gente possa começar a entrar no assunto e a gente poder aprofundar um pouco. Qual foi, de fato, a última vez que você se arrependeu? Qual foi a última vez que nós nos quebrantamos na presença do Senhor e, de fato, nós choramos amargamente, nós quebrantamos, não somente rasgamos as nossas vestes, mas quebramos, rasgamos o nosso coração diante do Senhor? Isso, na verdade, deveria ser um estilo de vida, mas muitas vezes nós temos isso como se fosse um evento esporádico na nossa vida, algo que acontece talvez quando nós temos o nosso primeiro encontro na fé, a primeira vez que nós ouvimos talvez falar de Jesus, e que nos demos conta da nossa história e de como nós necessitamos de Deus, e aí nós começamos nos arrepender, nos quebrantar. Mas arrependimento deveria ser, sim, um estilo de vida, uma cultura no nosso meio, e nós queremos falar justamente nessa noite, por que isso? Como isso é importante? Muitas vezes, quando nós vemos e falamos sobre a questão do arrependimento, as pessoas falam, meu Deus, esse assunto é difícil, Por quê? Porque muitas vezes o nosso ponto de vista, que o arrependimento é algo difícil de acontecer, de viver isso, vem muitas vezes mais com um peso. Mas eu quero te dizer, nessa noite, que o arrependimento é uma arma poderosa que Deus nos deu, para que nós possamos de fato desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Isso é tremendo e nós vamos estar falando disso nessa noite. Vejam bem, o que a Bíblia fala sobre arrependimento? Primeira coisa, você pudesse ir comigo lá em Lucas capítulo 15, vamos ler lá em Lucas 5 primeiro, 5:31, e depois nós vamos em Lucas 15. Tem um texto aí, diz assim, respondeu-lhe Jesus, vós não precisam de médico, mas sim os doentes. Qual o contexto disso? Quando Jesus prega e fala a Levi, ou alguns chamam Mateus, algum texto apresenta como Mateus, ele convidou Jesus para que pudesse comer junto com ele, e quando Jesus vai comer na sua casa, os fariseus, os escribas começaram a reclamar, e eles diziam mais ou menos assim, como esse homem pode comer com pecadores, com homens que não temem a Deus? E o Senhor traz essa resposta, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de fato de médico, mas sim
os doentes. Pode botar outro, por favor? Não vim chamar os justos, e sim quem? Os pecadores ao quê? Amém. Vamos, Lucas 15, o contexto de Lucas 15 é as 100 ovelhas, né? Também numa conversa com os fariseus, ele explica que, ele diz o seguinte, está lá? Não? Diz assim, Lucas 15, 7 diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Arrependimento é necessário, é crucial, é importante, é relevante. Nada podemos, nada conseguiremos, não chegaremos a lugar nenhum se de fato nosso coração não se aquebrantar, não se derramar na presença do Todo-Poderoso. É necessário que o servo de Deus, que a serva de Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam ter relacionamento com Deus, possam de fato aprender a se quebrantar e a se arrepender na presença do Senhor. Outro texto, lá em Atos capítulo 17, versículo 30, quando Paulo entra em Atenas, e a Bíblia fala que o espírito de Paulo se revolvia dentro dele por causa da idolatria daquele lugar, e aqueles homens, ele começa a discutir com aqueles homens ali, a falar do amor de Deus, né, da ressurreição, falar de Jesus. E ele, né, explica claramente, ele expõe o Evangelho e ele diz isso: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens em que todos, em toda parte, se o quê? Se arrependam. Todos, em toda parte. Eu queria que você pudesse, né, gravar isso. Todos. Então isso está relacionado comigo nessa noite, com você nessa noite, né, com as nossas vidas. Todos, em todo tempo, né, se arrependam em toda parte, busquem o Senhor e se arrependam. Então é bíblico, tem muito texto, tem muita versículos que falam sobre a necessidade que nós temos de nos arrepender, de buscar a face do Senhor em quebrantamento, né, em busca genuína e verdadeira do Senhor. Agora, o que está acontecendo no texto que nós acabamos de ler é que nós somos introduzidos a esse personagem que nós chamamos, a Bíblia chama de João Batista. Uma figura extremamente singular, que ele é algo assim que chama atenção quando nós começamos a estudar e aprofundar na vida de João Batista. Na verdade, João Batista é um milagre de Deus. Por quê? Porque a mãe de João Batista, ela não podia ter filhos. É importante que nós possamos falar um pouquinho sobre a figura de João Batista, porque se nós entendemos o personagem, nós vamos valorizar a mensagem que ele trazia. E esse homem, né, ele nasce, ele na verdade, o seu pai também era velho, já um sacerdote, e ele é anunciado por um anjo. Foi um anjo da parte de Deus, o anjo Gabriel, e vem e fala com seus pais que eles, de fato, ali agora teriam um filho. É bom lembrar que havia um silêncio profético de mais de 400 anos, Deus não falava com o povo de Deus. Deus, né, ele tinha se retirado ali daquele contexto de Israel, um tempo de silêncio profético, a palavra do Senhor não chegava até Israel mais. E aí vem, naquele dia, o homem de Deus, Zacarias, vai até o templo e ele recebe a visita do anjo de Deus, do anjo Gabriel, e ali o Senhor, né, através do anjo, do mensageiro, anuncia que ele teria agora um filho. E ele já era velho, ele já era, e também avançado em anos, era sua esposa, também ela era estéril, né, e vem o anjo, anuncia, e nasce João. Ele, em princípio, não creu, e porque não creu, ficou mudo. Fala com o seu irmão, quando não crê, fala aí, quando você não crê, você não fala. Então ele não creu, ele não pôde falar. E aí nasce e cresce o menino em estatura, em conhecimento de Deus, no temor do Senhor, e era uma figura bem diferente. Ele vivia no deserto, ele comia, né, a alimentação de João Batista era bem diferente, ele comia
Ele comia gafanhoto e mel silvestre. As vestimentas de João Batista também eram completamente diferentes. Eu fico comparando com aqueles religiosos da época que vestiam, né, tinha aquelas vestimentas e aquela forma bem que nós vemos, né, especial de se vestir. Porém João não, João foi para o deserto comer gafanhoto e ele se vestia com uma pele de camelo, era a sua roupa, mas era um homem cheio do poder de Deus, cheio da unção do Senhor, e o Espírito Santo de Deus falava através da vida daquele homem. Mas o mais importante de tudo isso, né, trazendo esse relato histórico da vida de João Batista, era a mensagem que ele trazia. E sabe qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, porque está perto, está próximo o reino de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, a palavra que chega até o povo de Deus é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pouco tempo depois, porque sabemos que João Batista é 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus, pouco tempo depois aparece também Jesus pregando, e a primeira vez que nós, né, temos relato de uma palavra pública de Jesus está lá em Mateus capítulo 4, versículo 17, e sabe qual é a palavra que Jesus prega e ministra àquele povo? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então a primeira coisa que nós temos que ter certeza que é uma palavra relevante, é importante não somente para o tempo de outrora, mas é importante para os dias de hoje. A não ser que nós venhamos chegar à conclusão que os nossos dias já não se pecam mais como nos dias, né, de Jesus. Mas eu creio que não é assim, pelo contrário. A Bíblia diz que a maldade do homem se multiplica, né? Os homens são inventores de males. Então, se há uma geração que precisa e necessita de arrependimento, é a nossa geração. Amém, igreja? Amém. Vocês concordam comigo? Amém. Arrependimento não deveria ser um evento, mas sim um estilo de vida. Devemos, né, fazer uma distinção bem clara de arrependimento e remorso. Porque muitas vezes o que nós temos visto não é um verdadeiro arrependimento bíblico, mas um remorso. E qual a diferença, pastor, entre um arrependimento e um remorso? Lá em 2 de Coríntios capítulo 2, 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz o pesar, o peso, mas a tristeza do mundo, essa produz morte. Então, arrependimento, ele traz convicção. Remorso, ele traz culpa. Tem diferença, gente. Arrependimento, ele traz o convencimento. Já o remorso, ele traz uma forma de vergonha. Né? Nós podemos testificar que um dos primeiros sentimentos que veio sobre o homem depois do pecado lá no Éden foi culpa e vergonha. E ele, ao invés de se aproximar da presença de Deus e se arrepender e pedir perdão e reconhecer o que tinha feito, pelo contrário, o que ele fez foi fugir da presença de Deus, e ele ficou envergonhado, ele se sentiu culpado. Né? O perdão, ele vem porque existe uma tristeza segundo Deus. Mas quando nós falamos às vezes, né, desse sentimento que é o remorso, é uma tristeza segundo o mundo. Não está preocupado porque, né, feriu o coração de Deus, porque fez algo contrário àquilo que Deus queria para a minha vida e para a sua vida, mas porque aquilo que eu fiz talvez não saiu da forma que eu gostaria, e vem um sentimento de tristeza segundo os padrões do mundo. Um produz arrependimento, né? Produz salvação, cura, restauração, e o outro, o remorso, produz morte e destruição. Quer ver um exemplo bíblico? Judas compara com o que aconteceu com Pedro. Pedro errou contra Deus, né? Fez o que era mal contra o Senhor Jesus,
mas ele se arrependeu, ele chora amargamente, o Senhor vai ter com ele, e ele se quebranta na presença de Deus. Pelo contrário, Judas, ele corre, ele ficou envergonhado, se sentiu culpado, e veio essa tristeza que o mundo traz, e isso levou à morte e à destruição. Queria que nós pudéssemos meditar, né, nessa palavra dessa noite que nós lemos, alguns pontos, algumas observações que eu creio que vai, de fato, nos dar um melhor entendimento na nossa vida, o que é, de fato, o arrependimento bíblico, algo que nós temos de ver como uma arma poderosa que nós temos como filhos de Deus, para que nós possamos vencer o mundo, vencer o maligno. Quem quer ouvir, em nome de Jesus? Arrependimento, às vezes a gente olha e fala, não, mas vai falar sobre esse assunto, esse é um assunto que está nas Escrituras Sagradas, é necessário que nós possamos aprendê-lo, é necessário que nós possamos vivê-lo. Então eu queria, nesse texto, né, que nós lemos, trazer alguns pontos para que nós possamos aprender mais sobre esse assunto. Primeiro está lá no versículo 3 ali, no versículo 3, parte B, diz assim, preparai o caminho, endireitai as suas veredas. Este era o discurso de João Batista, falando justamente sobre isso, sobre arrependimento. Então o arrependimento, a primeira coisa que nós temos que entender, que ele vem para trazer, né, um caminho para que ele possa ser caminhado, que ele possa ser, né, percorrido, que ele possa ser, né, trilhado. O arrependimento é algo que nós precisamos na nossa vida em todos os aspectos. Como eu disse anteriormente, não há possibilidade de nós consertarmos a nossa vida com Deus se nós não passarmos primeiramente pelo arrependimento. Arrependimento de quê, pastor? É só você olhar para a sua própria história, olhar um pouco para a sua vida. Irmãos, nós pecamos por fazer e por deixar de fazer. Nós pecamos por pensar, nós pecamos por falar, nós pecamos por deixar de falar, nós pecamos sim por deixar de pensar. Muitas vezes nosso pensamento está ligado tanto às coisas desse mundo e deixamos de pensar nas coisas lá de cima. Nós pecamos por omissão, por estar talvez envolvido com muitas coisas e não estar envolvido de fato com as coisas que nós deveríamos estar. Nós pecamos porque somos seres humanos falíveis, sujeitos ao erro, sujeitos a caminhar e muitas vezes falamos o que nós não devíamos, muitas vezes tecemos comentários que não são bons, que não são edificantes. Quando nós deveríamos amar, muitas vezes nós odiamos, muitas vezes que nós deveríamos incentivar, nós caçoamos, muitas vezes que nós deveríamos levantar, né, ajudar, nós pisamos. Talvez seja o pessoal lá, né, de outra igreja, aqui talvez seja diferente, mas eu acho que isso é genérico, isso acontece porque nós somos seres humanos. E se nós falhamos dessa forma, nós também precisamos de nos arrepender. Precisamos de entender que o arrependimento vem para consertar algo que está torto. Por isso que Isaías, ele cita o livro do profeta Isaías, e ele fala justamente isso, né? Vós que clama no deserto, né? Preparai o caminho, endireitai as veredas. E essa palavra se cumpre agora na pessoa de João Batista, depois de 400 anos, sem a palavra profética, né? Sempre havia uma voz profética sobre Israel, sempre havia um homem de Deus, né? Às vezes mulheres de Deus, que Deus levantava para falar justamente com o povo que rapidamente se desviava do caminho, endireitar as suas veredas, olha o caminho que você está andando, cuidado com isso, cuidado, e ele falava assim com os reis e autoridades da nação, para que o povo de fato pudesse voltar os caminhos a Deus. Como nós facilmente nos desviamos do caminho, como rapidamente nós começamos a olhar para muitas coisas e nos esquecemos de Deus, esquecemos da obra de Deus na nossa vida, nos esquecemos daquilo que Deus já fez através de nós e por nós.
E começamos, né, a pensar que isso talvez seja coisa do passado, coisas que aconteceram em outras épocas, em outros momentos, que hoje, de fato, eu tenho que viver por aqui e agora. E a nossa vida não para, as nossas dificuldades, as nossas lutas, né, não param. Só que nós começamos a passar por cima de alguns princípios espirituais que não podem ser ignorados. No caso, nós estamos falando sobre arrependimento. Quantas vezes no trabalho nós falamos demais com as pessoas? Somos ignorantes? Tratamos mal? É verdade, irmãos? Acontece ou não? Ao invés de trazer uma palavra de incentivo, de cura, de restauração para aquela pessoa que talvez está passando por um dia difícil, um dia de dor, um dia nós não sabemos, talvez existe uma dor física naquela pessoa, talvez aquela pessoa não está funcionando da forma que deveria funcionar. Ao invés de sermos compassíveis, né, com essa pessoa, muitas vezes traçamos ali o veredito: você é isso, você é aquilo, você é lento, você não serve, você não pode, você não dá conta. Jesus, ele vem e fala justamente disso, a gente chamar um irmão de tolo, nós pecamos contra ele. Ele fala pior, está sujeito ao fogo do inferno. Será que a gente tem feito isso, gente? Se eu creio que sim, a gente tem que rever conceitos e valores e começar a não somente se arrepender uma vez quando nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, mas isso deve ser uma prática diária nossa. Se nós reconhecemos que nós pecamos diariamente, eu peco, não sei se você, então nós deveríamos também nos arrepender diariamente. Por quê, pastor? Porque é princípio bíblico, é mandamento do Senhor. E aí a gente começa a fluir, a gente começa a endireitar o nosso caminho. Nós queremos grandes coisas da parte do Senhor, amém, igreja? Amém. Nós queremos Deus agir na nossa vida, nós queremos vitória, nós queremos ver o céu abrir, nós queremos ver coisas acontecendo, nós queremos ver cura, libertação, restauração, nós queremos ver famílias sendo edificadas, amém? Nós queremos ver os nossos jovens sendo salvos, nossos filhos pregando o Evangelho, nós queremos ver isso chama a nossa atenção, isso mexe com a gente. Só que às vezes nós não queremos nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo. E quando nós nos posicionamos dessa forma, nós nos tornamos pedra de tropeço na vida de pessoas. Arrependimento deve ser um estilo de vida. Então a primeira coisa que ele fala é justamente isso: preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Tem que endireitar. Nós queremos ver isso acontecendo na vida dos outros. É necessário que aconteça na minha vida em primeiro lugar. Quero ver na vida dos meus filhos. Glória a Deus por isso. É um sentimento nobre. Será que está acontecendo na minha? Será que está acontecendo na minha vida em primeiro lugar? Será que o que eu prego eu cumpro? Aquilo que eu estou falando, de fato eu estou vivendo? Então a gente chama a responsabilidade para cima e recebe essa palavra. Primeira coisa, endireitar os caminhos na minha vida. O princípio espiritual que a igreja tem que aprender é que no mundo espiritual, pouca gente sabe disso, mas é bíblico, tá? Preste atenção no que eu vou falar. No mundo espiritual existe uma corte celestial. Lá nessa corte tem um que se apresenta diariamente para te acusar.
Apocalipse capítulo 12, a Bíblia o chama de o acusador dos irmãos. E ele se apresenta, sabe, diante de quem? Diante de Deus. E ele sabe o seu nome. Ele sabe o meu nome, ele conhece meu sobrenome, onde eu moro. Ele sabe tudo sobre mim. Porque ele não é onisciente, mas ele tem os seus espias. E ele comparece diante de Deus e ele começa a acusar. Ele fala assim, a sua serva, aquela lá, olha lá o que ela está fazendo. Olha lá a postura dela. Olha lá como ela tem pecado, como ele tem pecado. Ele tem feito isso seguidamente. E o pior de tudo, nem se arrepende dos seus pecados. Continua fazendo. E ele diz, a sua palavra diz, porque ele não é tolo de falar besteira nem mentira diante do Todo-Poderoso. A tua palavra diz o seguinte, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, ou seja, se arrepende, esse pode alcançar, né, misericórdia. Mas olha ali a cara dele, olha a cara dela, cara lavada, está pecando contra ti e nem se arrepende, nem pede perdão e vai fazer de novo amanhã. Mas a tua palavra diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Ela está em ti, ela está vivendo, ele está vivendo segundo aquilo que a tua palavra diz. Então ele é de fato, biblicamente, depois você tem a oportunidade, leia lá em Apocalipse capítulo 12, fala que houve peleja no céu. E ele vai acusar os irmãos. Sabe o que isso me dá base para entender? Que ele te acusa diariamente diante do trono do Senhor. Quer ver quando você lê o livro de Jó, aconteceu justamente isso. Ele compareceu o dia que os filhos de Deus se apresentaram ao Senhor e foi Satanás junto com eles. E ele começa a perguntar a Deus, está vendo lá Jó? O Senhor pergunta, está vendo Jó meu servo? Homem íntegro e reto, que se desvia do mal. E ele vem, como é um acusador, ele fala assim, ó, claro, só dá coisa boa para ele. Olha, ele tem tudo. Toca nele para ver se ele não fala mal de ti. E o Senhor fala, está nas suas mãos. Então, o que eu quero dizer, gente? Nós temos que endireitar o nosso caminho. Por quê? Porque o seu nome é falado no céu. O meu nome é falado no céu. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, presta atenção nisso, porque a chave está aqui. Ele não tem autoridade, ele não pode falar absolutamente nada de mim nem de você. Por quê? Porque nós temos acusador, mas também temos advogado. Amém? E ele fala, ele sim fez, porque ele é verdadeiro, ele fala a verdade. Mas eu paguei por ele. Lá no Calvário, foi pago, está consumado, está consumado. Então, isso vem quando nós de fato colocamos na luz aquilo que muitas vezes está nas trevas, aquilo que está escondido, aquilo que está, que ninguém sabe, que está oculto. Quando nós nos arrependemos e confessamos, a gente consegue vitória no mundo espiritual. A gente consegue prosperar. Então endireitar o caminho é justamente isso. Preparar o caminho é justamente isso na nossa vida. Número 2, versículo 8 do texto diz assim, ó. Porque quando ouviram essa palavra, os fariseus, gente, eles eram homens que tinham uma certa posição em Israel. Eles eram considerados, eles eram respeitados, mas eles também creram na palavra que veio através dos lábios de João Batista. E eles começaram a sair de Jerusalém, da Judéia, daquelas regiões ali, e ir até João Batista. E quando João Batista viu aquilo, ele diz no 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Quem vos induziu, pergunta João Batista, a fugir da ira vindoura?
porque eles começaram de fato a querer, né, a receber isso, porque eles entenderam a mensagem. Então a primeira coisa do nosso caminho tem que ser, quando nós nos arrependemos, ele é consertado, ele é aplainado. Mas o que acontece? João fala assim: não basta vocês somente comparecerem aqui, produzir frutos de arrependimento. O que João Batista está falando para esses homens aqui, está falando para nós nessa noite? Nosso arrependimento, ele tem que vir com transformação. Às vezes a gente vê pessoas que choram, que soluçam, que se ajoelham, que fica todo despenteado, melecado, aquela situação, você fala assim, aí se arrependeu mesmo, parece que se arrependeu. De fato, agora eu acho que o negócio aconteceu. A pessoa sai daqui, ela começa a fazer as mesmas coisas que estava fazendo quando entrou aqui. O que isso está me dizendo? Que tudo isso que aconteceu não passou do nível emocional. Nunca houve, de fato, a transformação que é necessária para que haja o verdadeiro arrependimento. Endireitai os caminhos. 2, produzir frutos, de fato, de arrependimento. Ou seja, tem que haver transformação. O genuíno arrependimento vem com transformação. Transformação, a gente está falando de mudança de mente. Eu estava indo nessa direção porque eu me arrependi. Eu entendi que isso não é agradável a Deus. Eu estou fazendo algo que era contrário à vontade de Deus. Então essa direção não vai me ver mais. Eu vou para essa direção. Eu vou mudar o rumo. E a palavra, quando você vai nos originais, é metanoia, é mudança, é transformação. É impossível a pessoa, de fato, ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, bíblico e não ser transformada. Ela já não é a mesma pessoa. Aquele que mentia já não mente mais. Aquele que roubava já não rouba mais. Muitas vezes o que é confundido é com essa tristeza segundo o mundo, que a pessoa se entristece porque os seus objetivos não foram alcançados. Ela se entristeceu porque perdeu alguma coisa que para ela era muito importante, era muito relevante na vida dela. E ela, de fato, tem dificuldade de imaginar a vida sem aquela determinada coisa. Ela fala assim: sem isso na minha vida eu não consigo viver. Isso dói. Isso é como se estivesse arrancando algo dentro de nós. Uma das coisas que eu não queria nem passar perto de igreja evangélica, porque eu sabia que eu teria automaticamente de largar a minha cerveja. Para você que não gosta de cerveja, glória a Deus por isso, é algo que você fala assim, mas isso é insignificante. É insignificante para você, para mim não. Para mim era algo que eu passava o meu tempo fazendo aquilo. Aquilo era algo que era o meu estilo de vida. Aquilo era algo que eu tinha satisfação de sentar com os meus amigos e conversar. E aquilo, mas eu sabia que no Evangelho tinha mudança, gente. E eu creio que nós sabemos que o Evangelho tem mudança. Só que nós tentamos, de uma certa forma, pegar aquelas coisas que são importantes para nós, e a gente pega um pouco do Evangelho, um pouco daquilo que é importante, a gente começa a fazer uma salada, e a gente começa a querer torcer as palavras do Senhor. Isso aí não é arrependimento. Isso é, talvez, a gente pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é o arrependimento genuíno e que agrada o coração do Senhor. Temos que, de fato, como falar em Joel, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Porque Deus, serviu um Deus que Ele é misericordioso, benigno. Ele se arrepende do mal. E Ele quer nos abençoar. Você crê assim? Comece a rever áreas da sua vida.
Começa a rever posições, conceitos, coisas que de repente eu falo que se a pessoa de fato não tiver um arrependimento genuíno, mas ela tentar de uma certa forma conduzir a sua vida dentro da igreja, mas convivendo com aquilo que é algo que tem roubado o seu amor por Jesus, está sujeito a se tornar um militante dentro da igreja. Para quê? Para que os conceitos sejam moldados segundo aquilo que a pessoa crê que é o melhor para ela. Porque de fato ela não quer deixar aquilo que é tão precioso para ela. Arrependimento verdadeiro e genuíno vem com abrir mão. Lembra aquela palavra, né? Aquela música que queimou os carros? O que é isso? Fala de entrega total, de entrega na presença do Senhor. Mesmo com dor, mesmo sentindo aquilo, mas porque você creu no Evangelho, você creu em Jesus, você de fato dedicou a sua história a Ele, os outros amores foram perdendo força, e você resolveu abrir mão daquilo, você resolveu abraçar de fato o Evangelho. Pecado é de fato sim, né, muitas vezes uma barreira para que haja de fato um verdadeiro, genuíno arrependimento. Mas o número 3 aqui, que eu queria falar nessa noite, está lá no versículo 9, que ele fala assim: não produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos. Ou seja, não fica falando um para o outro aí não fica querendo justificar não. O que eles falavam um para o outro? Nós temos como pai Abraão. Um dos grandes inimigos do verdadeiro arrependimento bíblico e genuíno se chama mérito humano. Mérito humano. É quando nós, como eles faziam aqui, começamos a arrumar argumentações sem fim para justificar algo que nós queremos continuar a fazer. E não há de fato um arrependimento genuíno nele. Meritocracia, o que é isso? A gente começa a trazer algumas argumentações, como eles faziam aqui. Nós temos como pai Abraão. Como que o senhor fala assim? Como você fala assim conosco? Nós temos pedigree, nós temos história. Eu tenho tantos anos de crente, eu me converti na igreja tal, com fulano tal, com pastor tal, e isso já tem tempos, e eu me arrependi verdadeiramente, eu me quebrantei na presença de Deus, e eu creio que aconteceu de fato. Eu creio nisso. Mas eu quero dizer e quero te perguntar, e eu pergunto isso para você, mas perguntando para mim ao mesmo tempo: e hoje? E hoje? Como é que está a sua vida? Como é que está hoje? Não adianta a gente pensar e começar a trazer méritos do passado e coisas que aconteceram no passado, se hoje eu estou passando por cima de princípios espirituais. Entro, saio, participo muitas vezes, como nós participamos hoje da ceia do Senhor, e não revemos os nossos conceitos. Não olhamos para situações da nossa vida que precisam ser transformadas, mudadas, e às vezes usamos de argumentações sem fim. Isso chama trazer mérito próprio para que isso aconteça na nossa vida. E outra coisa que João Batista fala aqui, que é importante que a gente leve em consideração, ele diz assim no 10: já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu não tive, talvez, uma experiência, como muitos dos meus irmãos tiveram, de trabalhar numa fazenda, no campo, mas eu já vi cortar árvore, eu já tive a oportunidade de ver como é que o negócio funciona. Quando a pessoa vai dar uma machadada lá, o machado já está à raiz, antes dele dar a primeira machadada, ele vai e mede se de fato aquela pancada vai atingir o alvo, o lugar que ele quer que atinja.
Então é como se ele tivesse medido. Então é como João Batista estivesse falando nesse momento. Ele já está preparado, né? O machado já está à raiz, ou seja, ele já fez o primeiro movimento para que ele possa fazer o movimento de trazer o machado para que a ave seja derrubada. Sabe o que isso me fala, gente? Isso me fala de urgência, isso me fala de prioridade, isso me fala de tempo determinado, específico na minha vida e na sua vida, para que nós possamos sim, de fato, nos arrepender daquilo que está acontecendo conosco. Só que não é muitas vezes prioritário para você nem para mim isso. Nós temos a consciência. Por que nós temos essa consciência? Porque nós temos o ministro dos ministros, o Senhor dos senhores, que testifica no nosso espírito, que é o Espírito Santo, e ele diz assim, ó, é tempo, se arrependa. Só que nós não relutamos muitas vezes com essa proposta. O que nós fazemos muitas vezes, nós julgamos isso para depois e para depois. Por quê? Porque isso não é prioritário na minha vida. Isso não é algo que tem me afligido de perto. Então, a gente, de uma forma racional, a gente argumenta dessa forma. De fato, eu creio nisso, eu preciso de fato acertar com Deus. Mas não tem que ser necessariamente hoje. Não tem que ser necessariamente nessa noite. Pode ser em outra. Eu estou de fato arrumando algumas coisas na minha vida, eu estou de fato colocando em ordem algumas coisas, mas eu tenho certeza que um dia eu vou acertar isso na presença de Deus, eu vou me arrepender dessa situação, eu vou me arrepender dessa história e eu vou de fato poder chegar diante de Deus com a cabeça erguida, porque eu de fato me arrependi. Só que isso acontece hoje, amanhã, de novo, e a coisa começa a ficar mais escura, gente. As coisas começam a ficar mais emboladas na nossa vida. Por quê? Porque um abismo vai gerando outro abismo, um abismo vai gerando outro abismo, e assim quando você vê, as pessoas já não têm mais o que nós chamamos da alegria da salvação. É salva em Cristo Jesus, é de Deus, é preciosa, é importante para Deus, mas só que foi tratando as coisas com pouca prioridade, foi tratando questões sérias como se não tivesse de fato seriedade, e vai passando o tempo, acumulando coisas sobre a sua vida. Quando vê, a vida está uma bagunça. E aí temos que voltar à oração de Davi e falar justamente isso. Eu preciso de novo da alegria da salvação, parece que perdi. Já não tenho muita força mais. Querer eu quero, mas já não tenho, eu não consigo. Eu quero te dizer, não consegue, porque foi passando dias, foi passando semana, foi passando meses, e não acertou com Deus. E infelizmente o inimigo das nossas almas está na região celestial te acusando, falando todo tipo de coisa contra ti. E quando isso acontece, nós comprometemos não somente a nossa vida, mas a vida dos nossos familiares. Nós comprometemos a vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós comprometemos aquilo que Deus tem para a nossa história. Nós comprometemos o nosso chamado, nós comprometemos o propósito de Deus na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes somos nécios e tardios em nos arrependermos. E o Senhor fica esperando, como um pai que espera um filho, gente, como um pai que ama. Quando nós falamos que Deus ama mesmo, gente. Ama intensamente. Mesma coisa que aquele pai que sabia que seu filho tinha partido para uma terra distante, que ele estava lá no meio de porcos, comendo comida de porcos, longe. A Bíblia diz que o pai ficava esperando para que o filho pudesse voltar. E a imagem daquele pai é a imagem do nosso Pai Celestial, que está esperando que filhos possam voltar, que filhos possam se arrepender do seu mau caminho. E na simplicidade do Evangelho, só falar aquelas simples palavras: Pai,
eu não sou digno de ser chamado filho. Não tem como um dos seus céus. Eu quero ficar na casa do Pai. Eu quero o perdão. Eu quero a restauração da minha vida. Eu quero que a minha história mude. É só isso? Não é só isso, gente. É só isso. Porque a luta, a batalha foi ganha 2000 anos atrás lá na cruz do Calvário. O que requer de nós, requer de mim e de você, é abrir os nossos lábios e dizer: Pai, me perdoa, me ajuda, me fortalece. Eu errei contra o Senhor. Eu quero voltar à casa do meu Pai. Eu quero fazer as coisas que eu fazia antigamente. Eu quero voltar aos caminhos do Senhor. Isso é o que nós precisamos fazer nessa noite. E você fazendo isso, sabe o que acontece? A voz do inimigo se cala. Ele não tem autoridade, ele não tem direito de falar um ar a seu respeito, pois a cobertura de glória está sobre ti. O Senhor Deus é que te justifica. E se o Senhor te justifica, quem é que te condena? Quem é? É o Senhor que faz isso. Eu queria que nós pudéssemos terminar. Queria convidar você a ir comigo lá no livro de Joel. Quero terminar lendo esse versículo. Joel capítulo 2. Versículo 13 diz assim. Joel está perto de Oséias. Está aí. Amém. Obrigado, irmão. Não. A palavra do Senhor diz assim, ó: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Essa era uma forma do povo de Israel se falar que estava de fato se arrependendo de alguma coisa. Eles rasgavam as suas vestes. Era um costume, era uma tradição, era algo que eles faziam constantemente. Então veio a palavra do Senhor e fala assim: ó, não quero que vocês rasguem as vestes mais. Eu quero que vocês rasguem de fato os vossos corações, ou seja, o vosso íntimo. E ele fala assim: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é. Preste atenção, igreja. Ele é. Né? Ele foi, não, Ele é. Porque nós servimos um Deus eterno. Amém? Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Ele é e se arrependerá e deixará após de si uma o quê? Uma bênção. Mas eu vim para pedir perdão, o Senhor vai me dar. É uma bênção, é. Quando o Senhor confrontou a Pedro, ele fala assim: apacenta o meu rebanho. Pedro tinha feito besteira, os irmãos sabem, que ele negou o Senhor 3 vezes. Apacenta o meu rebanho, apacenta o meu rebanho. Deixará após de si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Ou seja, gente, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus misericordioso, compassivo, tardio em graça, grande em benignidade. Ele é, e Ele se arrepende. Ou seja, Ele volta atrás. Essa palavra é uma palavra que, de fato, os homens têm dificuldade, porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas. Mas Ele volta quando Ele encontra um coração contrito, quando Ele encontra um coração quebrantado. Davi descobriu isso. É um segredo. É um segredo do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Quando nós nos derramamos na presença do Senhor, o coração dele se enche de ternura para conosco. Enquanto nós endurecemos o nosso servir, a nossa postura de justificar e de... Muitas vezes o que nós fazemos, sabe o quê? Nós culpamos o próximo. As esposas às vezes culpam os esposos.
Eu estou assim por causa dele. Ele é culpado. E as esposas às vezes culpam o marido. É culpa desse cara. É ele que é culpado do negócio, não sou eu. E a gente começa a transferir a culpa, né? Mais ou menos assim como Adão fez e Eva fez a mesma coisa. A pessoa tem dificuldade, está tendo dificuldade na sua vida espiritual. Sabe o que ela gosta de fazer muitas vezes? Vou te contar, tá? Não conta para ninguém não. Ela costuma culpar os pastores. E da direita culpa da esquerda, e da esquerda culpa da direita. E vai transferindo a culpa de um para com o outro, sem precisar nada disso. O que nós precisaríamos de fato é fechar os nossos olhos, dobrar a nossa cabeça, pedir perdão a Deus. E o Senhor nos perdoa. Pastor, é muito simples, é muito fácil. É só isso. É só isso. E o Senhor, Ele te dá de fato graça para que você de fato seja transformado através do poder de Deus que já está sobre a sua vida. É só você não se tornar um resistente àquilo que Deus está falando contigo, mas obedeça. Obedeça e creia. Obedeça e creia. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.